Uma mulher é flagrada por câmeras de segurança entrando num elevador e apresentando comportamentos bizarros. Depois, ela simplesmente desaparece dentro do prédio. Não, esse episódio não é sobre a Elisa Lam. Hoje nós vamos falar do desaparecimento da Liu Huijin e da filha dela em Taiwan. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast que acabou de ser premiado, Alexandre. Nós ficamos em terceiro lugar, né? Terceiro lugar uma geral. medalha de bronze no prêmio MPB, que é o prêmio dos melhores podcasts do Brasil. E graças aos nossos ouvintes que Sim. votaram na gente. Se eu tivesse feito um discurso de agradecimento, se eu tivesse ficado em primeiro lugar e pudesse fazer um discurso de agradecimento, eu teria agradecido especialmente aos nossos ouvintes, é óbvio, que votaram na gente, porque sem vocês o podcast não existe, basicamente, né? Com certeza. Eu também teria agradecido aos nossos apoiadores que financiam esse projeto e ao meu marido, que foi quem me incentivou a criar o Detetive do Sofá e que, né, é meu parceirinho aqui. É verdade. Mas, como eu fiquei em terceiro, eu não pude agradecer. Você Então, só eu pegou estou o prêmio agradecendo aqui. E tirou a foto. Exatamente. Mas foi muito legal. A gente encontrou muitas pessoas de podcasts variados, A gente né? descobriu vários que a gente não sabia que existia. E conhecemos pessoas que a gente só conhecia online, que a gente só escutava, mas que a gente já era fã. Muito obrigada por terem votado na gente. Então, Quem tá podendo ver o vídeo, tá na vendo gravação, o prêmio na minha estante. que são nossos apoiadores, tá vendo ali o prêmio na estante da Marcela. No lugar da Maria Antonieta. Maria Antonieta teve que se mudar pro andar de baixo. Prêmio mais importante do que ela. Uhum. Mas aí, você trouxe a história da Liu Huijin. Liu Huijin Eu tava achando que era um homem. é uma mulher. A Liu Huijin, que desapareceu junto com a filha dela. Inclusive, esse caso é conhecido como a Elisa Lam do Taiwan. Ok. Sendo que ele aconteceu antes do caso da Elisa Lam. Entendeu? Eu vou te falar... É muito interessante. Eu tenho uma certa... Eu não sei explicar, mas eu sinto uma certa rejeição por ter um caso, aí conhecer esse caso como... pelo nome de outro caso. Entendeu? Sim, Então, tipo, sim. esse ser a Elisa Lam de outro lugar. Esse Mas ser... assim, por outro lado foi bom, porque quando o caso da Elisa Lam aconteceu e ele ficou famoso mundialmente, voltou a trazer atenção pra esse caso. As tinha investigações foram reabertas, entendeu? Muitas coisas acabaram acontecendo por causa disso. Olha só. Mas eu não vou ficar me referindo a ele como a Elisa Lam do Taiwan. Isso é uma coisa muito pontual que eu vou falar ali no meio do roteiro só, entendeu? Vou também me esforçar pra não botar como título do episódio. Por favor. A Liu Huijin era uma pessoa diferente, separada, não tem nada a ver. Vamos lá? Liu Huijin tinha 37 anos quando esse caso aconteceu em 2008. Ela vivia na vila de Shetou, no condado de Changhua, no Taiwan, com o marido Zhang e seus 3 filhos. Eram 2 meninas e um menino. Vinda de uma família pobre, a Liu Huijin concluiu o ensino fundamental e seguiu para Taipei para aprender a ser cabeleireira. Jovem e considerada muito bonita, ela tinha vários pretendentes, mas a sua mãe acabou arranjando seu casamento com Zhang, o herdeiro de uma família abastada da região. A família dele possuía terras, dinheiro e uma casa de 3 andares em Shetou, onde o casal passou a morar. Dinheiro nunca foi um problema para eles. O casamento, porém, foi repentino e não trouxe felicidade. Depois de se casar, a Liu Huijin abandonou seus estudos e o sonho de ser cabeleireira para cuidar dos 2 filhos, enquanto Zhang demonstrava pouco comprometimento com o trabalho. Ele saía de casa dizendo que ia trabalhar,
mas na maior parte do tempo ele bebia, acumulava dívidas e era frequentemente violento. A situação chegou ao ponto do casal se separar. Um ano depois, eles voltaram a viver juntos. O divórcio não era bem visto pela comunidade, uma área rural conservadora, onde separações eram fortemente desaprovadas. E o fato do casamento ter sido arranjado pela mãe da Liu Huijin aumentava a pressão para que eles se reconciliassem. O Zhang prometeu parar de beber e ela decidiu dar mais uma chance ao relacionamento. Depois disso, eles tiveram a terceira filha, uma criança que desapareceria junto com a Liu Huijin. Mas nada mudou. O alcoolismo do Zhang piorou e ele bebia todos os dias e noites. O ambiente doméstico deteriorado começou a afetar a Liu Huijin profundamente e os familiares afirmaram que nos dias que antecederam o incidente, o seu estado mental parecia cada vez mais instável. Na noite anterior ao desaparecimento, em 19 de janeiro de 2008, a Liu Huijin e o marido Zhang tiveram mais uma discussão. No dia seguinte, 20 de janeiro, por volta das 14 ou 15 horas, o conflito recomeçou. Em meio à tensão, a Liu Huijin pegou a filha mais nova de 4 anos, ligou a sua scooter e saiu de casa repentinamente. O seu primeiro destino foi a casa dos pais, a apenas 3 minutos dali, um lugar onde ela costumava buscar conforto quando as coisas ficavam muito difíceis. Após esperar um pouco na frente da casa, ela resolveu deixar o local com a filhinha. O Zhang acreditou que a esposa se acalmaria e voltaria para casa em breve, mas isso não aconteceu. Preocupado, ele foi até a casa da sogra e soube que a esposa não havia aparecido. Ela não tinha nem entrado na casa. Ela ficou do lado de fora. Ela ficou do lado de fora pensando e foi embora. Em seguida, ele percorreu toda a vila, visitando amigos e conhecidos, mas ninguém tinha notícias. Ele tentou ligar para Liu Huijin, porém o celular dela estava desligado. Sem alternativas, ele foi à delegacia registrar o desaparecimento da esposa e da filha. A polícia emitiu um alerta de pessoa desaparecida e fez buscas iniciais, visitando parentes e amigos próximos. A única pista veio da filha mais velha do casal, uma aluna do primeiro ano do ensino fundamental. Ela contou que a mãe havia dito tanto para ela quanto para a avó que pretendia visitar uma amiga por alguns dias com a filha menor e que retornaria em breve. No entanto, a Liu Huijin e a menina nunca voltaram e ninguém conseguiu entrar em contato com elas. A polícia acreditou inicialmente que ela poderia ter se perdido e a investigação não chegou a conclusão alguma nos primeiros dias. Às 7 da manhã de 21 de janeiro de 2008, um segurança do edifício das finanças na cidade de Yuanlin chegou para iniciar o seu turno. Ele logo percebeu algo incomum: um par de sapatos femininos abandonados na escadaria do primeiro andar. Ao entrar no elevador, ele encontrou também 2 casacos vermelhos no chão. Suspeitando que algo estivesse errado, ele verificou imediatamente as imagens das câmeras de segurança. As imagens revelaram que na noite anterior, por volta das 20h47 de 20 de janeiro, uma mulher vestida de vermelho, mais tarde identificada como a Liu Huijin, chegou ao prédio acompanhada da filha. Uma adolescente que aguardava uma amiga na entrada viu a Liu Huijin entrar apressada no edifício carregando a criança, mas não houve interação entre elas. Os seguranças já haviam encerrado o expediente às 18 horas e por isso ninguém mais presenciou aquela cena. Mãe e filha entraram no elevador poucos minutos antes do horário em que o uso passaria a exigir cartão de acesso, às 21 horas.
Assim que as portas se fecharam, a Liu Huijin começou a agir de maneira estranha. Ela colocou a filha no chão, pressionou o botão para o 11º andar, que era o último andar do prédio, e de forma repentina tirou seu casaco vermelho, o casaco vermelho da menina e os sapatos de ambas, deixando tudo isso no piso do elevador. Era inverno e a Liu Huijin seguiu descalça, vestindo apenas uma blusa branca e um colete preto, e a criança usava um suéter xadrez. Durante todo o trajeto, a Liu Huijin observava nervosamente os números do painel, com movimentos tensos e expressão ansiosa. Quando o elevador chegou ao 11º andar, ela pegou a filha nos braços e saiu rapidamente. Havia 2 câmeras de vigilância posicionadas logo após a saída do elevador no 11º andar, uma de cada lado. As imagens mostraram a Liu Huijin abrindo uma porta à direita e seguindo em direção às escadas. A escada poderia levá-la tanto ao terraço do prédio, onde fica, a caixa d'água, essas coisas, quanto aos demais andares inferiores. Depois daquele ponto, nós não sabemos se a mulher e a criança seguiram para o terraço ou para os andares de baixo. A Liu Huijin e a filha simplesmente desapareceram das gravações. Ao perceber que algo estava errado, o síndico do prédio acionou imediatamente a polícia. Os agentes vasculharam minuciosamente o edifício. Escadarias, terraço, exaustores, salas técnicas, subsolos, área externa e até as vielas ao redor. Mas, além das roupas e sapatos abandonados no elevador, eles não encontraram qualquer vestígio da Liu Huijin e da filha dela. Esse prédio tem 11 andares. O único prédio vizinho tem apenas 3 ou 4 andares. Então, um salto de um prédio para o outro seria impossível. Além de que, a própria escada de incêndio do terraço era monitorada por uma câmera apontada diretamente para ela. Todas as entradas e saídas do prédio eram cobertas por câmeras e nenhuma registrou as 2 mulheres deixando o local. A polícia ainda revisou imagens de lojas vizinhas e de câmeras particulares, mas elas não apareciam em nenhuma gravação. No 11º andar, onde a Liu Huijin e a filha desceram do elevador, havia apenas 4 unidades. 2 estavam vazias e as outras eram um pequeno santuário budista, vigiado por uma senhora durante a noite, e uma agência de recursos humanos, que estava fechada após o expediente. A escadaria do 11º andar levava ao terraço, que também foi totalmente revistado, e nada indicava que a mulher tivesse subido até o terraço e cometido suicídio. Os policiais, então, passaram a considerar outras possibilidades. Se ela não havia saltado do topo do prédio, será que ela poderia ter tentado outro método de suicídio? Se sim, os corpos deveriam estar por ali. Por isso, no dia seguinte, dezenas de policiais retornaram ao prédio. Eles revistaram todos os andares novamente, interrogaram moradores, verificaram apartamentos, salas abandonadas, dutos e até mesmo a estrutura de exaustores, e nada foi encontrado. A essa altura, eles já sabiam que era Liu Huijin? Não, ainda não. Era só uma mulher esquisita que entrou lá carregando uma criança. Ok. Do 3º ao 10º andar, havia apartamentos residenciais, e todos esses andares não possuíam câmeras de segurança e também não havia câmeras nas escadas. O 2º andar, ocupado por lojas, estava vazio e trancado naquela noite, sem câmeras ou rotas de saída. No subsolo funcionava uma sala de bilhar, que ficava aberta até cerca de 23 horas ou meia-noite. Como o dia 20 de janeiro caiu num domingo e o dia seguinte era um dia útil, é provável que pouca gente tivesse por ali por volta das 21 ou 22 horas. O 2º subsolo era um estacionamento, cuja única saída era o elevador. Ele possuía várias tampas de bueiro extremamente pesadas,
difíceis até para 2 adultos as levantarem, o que praticamente inviabilizaria qualquer tentativa da Liu Huijin de removê-las sozinha. Nenhum desses pontos mostrava qualquer sinal de passagem da Liu Huijin ou da criança. As 13 câmeras internas e externas foram revisadas repetidas vezes. A conclusão inevitável dos investigadores foi que a mãe e a filha nunca saíram do prédio. Ainda assim, apesar de buscas exaustivas, inclusive de madrugada, com policiais observando o entorno a partir do telhado do prédio vizinho, não havia qualquer evidência de suicídio, acidente ou fuga. Após dias de varredura, a polícia não encontrou corpos, vestígios ou qualquer pista concreta. Diante disso, a polícia se viu diante de um mistério inquietante. Já não parecia um caso de suicídio, mas sim um desaparecimento inexplicável. E ainda pior, eles ainda não sabiam ao certo quem eram a mulher e a criança que eles estavam procurando. Sem pistas, a polícia recorreu aos noticiários locais e divulgou as imagens das câmeras de segurança, esperando que alguém pudesse reconhecer a mãe e a filha e fornecer qualquer informação que ajudasse a identificá-las. Engraçado, né? Era só uma mulher misteriosa entrando e movimentou várias buscas sem nem saber o nome dela. Assim, a mulher entrou, pegou o elevador pro último andar, foi pra escada e nunca mais apareceu. Então, imediatamente pensaram, essa mulher viu que esse prédio era alto e entrou aqui pra se jogar, entendeu? E aí começaram a procurar pelo corpo, mas também não deu em nada. No dia 28 de janeiro, um segurança experiente que trabalhava há anos no prédio percebeu algo estranho. Uma scooter estava estacionada num local incomum, na esquina do prédio. Ele conhecia bem os veículos dos moradores e o modo como eles estacionavam. E aquela moto havia sido deixada ali por vários dias com a chave ainda na ignição, o que lhe pareceu um comportamento irresponsável e desrespeitoso. Irritado, o segurança decidiu chamar a polícia. Ao consultar a placa daquela scooter, a polícia descobriu que o veículo pertencia a Liu Huijin, de 37 anos, a mesma mulher que havia sido dada como desaparecida em 20 de janeiro no município de Shetou, a mais de 8 quilômetros dali. Isso confirmava que ela havia levado a filha até aquele prédio na noite em que sumiu. Quando o caso foi divulgado na imprensa, o Zhang, o marido da Liu Huijin, reconheceu imediatamente a esposa e a filha nas imagens da câmera de segurança e se apresentou à polícia. A identificação, porém, só tornou tudo ainda mais confuso. A Liu Huijin não tinha qualquer ligação com aquele prédio. Ela não possuía apartamento ali, não trabalhava na região e não conhecia ninguém no edifício. Mesmo assim, ela havia escolhido aquele lugar para entrar e desaparecer. A família também não tinha qualquer relação com os moradores da área e ficou perplexa ao saber que a scooter havia sido encontrada ali. As perguntas se multiplicaram. Por que aquele prédio? Para onde ela e a menina foram? Teriam elas sido vítimas de um crime? Nada fazia sentido e nenhum vestígio indicava o destino das duas. O desaparecimento gerou enorme comoção em Changhua, mas com o tempo o caso se dissipou sem respostas. Nos 5 anos seguintes, a família da Liu Huijin tentou de tudo para encontrá-las. A mãe dela, desesperada, chegou a consultar um templo, onde ouviu que a filha e a neta tinham saído para se divertir por 2 ou 3 dias e logo voltariam. Esses 2 ou 3 dias, no entanto, nunca terminaram. A única mensagem que confortava a família era a suposta indicação divina de que ambas ainda estavam vivas, embora não houvesse qualquer pista concreta de onde elas poderiam estar. As imagens externas do edifício das finanças mostravam que a Liu Huijin havia estacionado a motocicleta às 20h40 do dia 20 de janeiro.
Ela ficou alguns instantes sentada no veículo, depois entrou no prédio carregando a filha nos braços, sem nem tirar a chave da moto. A polícia destacou que antes de sair de casa, a Liu Huijin havia discutido verbalmente com o marido Zhang, mas as imagens mostravam apenas ela e a filha entrando no prédio, descartando qualquer envolvimento direto dele naquele momento. Havia inconsistências entre relatos. Algumas fontes afirmam que a polícia monitorou as câmeras continuamente durante 5 dias. Outras fontes dizem que a investigação ativa só começou 10 dias após a denúncia. Um blog menciona que a funcionária do templo budista do 11º andar afirmou não ter visto as duas, mas esse detalhe não aparece em reportagens oficiais. E claro, né, que a barreira linguística também não ajuda tanto assim a confirmar essas informações. Afinal, em Taiwan, eles falam mandarim. Fazer a pesquisa foi uma coisinha meio complexa. Outro ponto controverso é que muitos moradores disseram estar dormindo no momento do desaparecimento, algo que, embora plausível, parece improvável em um prédio inteiro. A hipótese de que alguém não queria se envolver ou de que alguém sabia mais do que admitiu permanece viva entre os que acompanham o caso. Afinal, bastou dizer, eu estava dormindo, para que a polícia seguisse adiante sem insistir. Nos dias, semanas, meses e até anos seguintes ao desaparecimento, a polícia retornou ocasionalmente ao prédio para interrogar novamente os moradores e realizar novas buscas, mas não havia como justificar esse procedimento indefinidamente. Com o tempo, eles tiveram que admitir que o caso provavelmente permaneceria sem solução. Foi somente no início de 2013, quando o infame caso da Elisa Lam na Califórnia ganhou repercussão mundial, que a mídia taiwanesa se lembrou de um desaparecimento muito semelhante, ocorrido 5 anos antes em Changhua. Assim, a história da Liu Huijin e da sua filha voltou ao debate público, a ponto de muitos veículos locais se referirem a ela como a Elisa Lam do Taiwan. Até mesmo os policiais que haviam trabalhado no caso se deixaram influenciar por essa associação. Inspirada pelo desfecho do caso americano, a polícia retornou ao prédio para abrir e revistar novamente o reservatório de água, na esperança de que os restos mortais da Liu Huijin e da sua filha pudessem estar lá dentro. Mas, como nenhum morador jamais reclamou de problemas na água, não foi surpresa quando nada foi encontrado. Ao longo de 5 anos, também não houve relatos de odores estranhos que pudessem indicar a decomposição de 2 corpos. Com o caso oficialmente reaberto, a polícia ampliou as verificações. Analisaram os registros financeiros da Liu Huijin, os cartões bancários, de seguro-saúde e cartões de crédito, buscando qualquer atividade recente. Mas nada havia sido usado desde o dia do desaparecimento. Como a filha dela teria 9 anos em 2013, também verificaram se alguma criança com os dados da menina havia sido matriculada em escolas da região, talvez com outro nome, por exemplo. Mas isso também não trouxe nenhum resultado. O edifício financeiro de Yuanlin tem 11 andares e se destaca entre as construções baixas e antigas da região. Situado no cruzamento de diversas vias, conhecido localmente como a Rua das 8 Ruas, o prédio era um ponto de referência, habitado na época principalmente por famílias de alto padrão. Após o desaparecimento misterioso da Liu Huijin e da criança ganhar repercussão, porém, boatos supersticiosos passaram a circular e o valor dos apartamentos estagnou, ficando abaixo dos imóveis vizinhos. Esse prédio era residencial ou E comercial? comercial. Ah, tá. O térreo e o primeiro andar, né? Aquele. Sobre loja? E o térreo e o segundo andar eram de lojas. Uhum. O subsolo 1 era o salão de bilhar, que também era público.
O subsolo 2 era a garagem dos moradores. E do 3º ao 10º andar era residencial, entendeu? E o 11º era um misto de residencial com loja, com templo budista e escritório, entendeu? Logo após o desaparecimento, alguns moradores acreditavam que nada de estranho havia ocorrido. Para eles, mãe e filha simplesmente saíram por alguma porta não coberta pelas câmeras. Então, para entender o que realmente poderia ter acontecido, é preciso analisar todas as rotas de saída que existem naquele edifício. Não existem acessos externos acima do 2º andar. Qualquer pessoa que desejasse deixar o prédio precisaria necessariamente descer ao térreo, ao subsolo 1 ou ao subsolo 2. O saguão do térreo tem apenas uma saída, a porta principal, o mesmo local por onde mãe e filha entraram. 4 câmeras monitoram o espaço de todos os ângulos, 2 do lado de fora, uma dentro do saguão e outra acima do balcão de segurança. Então, se elas tivessem saído por ali, pelo térreo, elas teriam sido registradas. Essa rota, então, pode ser descartada. Na época, o subsolo 1 abrigava uma sala de bilhar em funcionamento. A escadaria interna para o subsolo não possuía câmeras, o que torna possível que a mãe e a filha tenham chegado até ali sem registro visual. Ao atingir esse nível do subsolo 1, existiam 2 caminhos para a rua. A escada principal da sala de bilhar, que dava acesso direto à via pública. Essa rota, no entanto, era monitorada por 2 câmeras, uma voltada para a base da escada, que provavelmente estava quebrada na época, e outra voltada para a porta de saída. Essa sim estava funcionando, mas nenhuma imagem da mãe e da filha foi captada. E a segunda opção seria uma saída secreta pela sala de ar-condicionado. Dentro de uma sala técnica havia uma escada de incêndio vertical que levava ao térreo, saindo dos fundos do prédio. Essa estrutura não era monitorada por câmeras internas ou externas, fato ignorado pela imprensa na época. Caso elas tenham deixado o edifício por esse caminho, seria possível fazê-lo totalmente fora do alcance das câmeras. Já o subsolo 2 possuía apenas uma saída direta, o elevador de carros, que levava os veículos até o nível da rua. Ele era monitorado por câmeras e só funcionava com controle remoto, inviabilizando a sua utilização sem a ajuda de terceiros. Então, a única forma de sair dessa área do subsolo 2 sem aparecer nas gravações seria entrar no carro de outra pessoa em algum ponto cego da garagem. A polícia investigou todos os motoristas que deixaram o prédio naquela noite e todos negaram ter levado mãe ou filha, e as imagens da garagem não mostraram nenhuma movimentação suspeita. Mas existe também uma saída indireta, compartilhada com as escadas de emergência verticais que conectam o subsolo 2 ao subsolo 1 e aquela sala de ar-condicionado no subsolo 1. A partir dali, também seria possível alcançar a escada de incêndio mencionada anteriormente. Então, ao analisar todas as rotas possíveis, restavam apenas 2 maneiras pelas quais a mãe e a filha poderiam ter deixado o edifício sem serem filmadas: entrando no carro de outra pessoa no 2º subsolo e saindo pelo elevador de veículos, ou acessando a sala de ar-condicionado e subindo pela escada de incêndio vertical, a única rota totalmente desprovida de câmeras. Se a segunda hipótese for verdadeira, surge um problema. Essa saída é discreta e muito difícil de localizar. Se a Liu Hueijin nunca havia estado no prédio e desconhecia o layout do local, como ela teria encontrado justamente a única rota que evitava completamente as câmeras? Além disso, a porta dessa sala de ar-condicionado estava ainda coberta por uma camada fininha de poeira, sabe?
não tinha nenhuma indicação que alguém poderia ter aberto aquela porta nos dias anteriores. Era uma sala de manutenção das condensadoras de ar-condicionado. Então, só se entraria ali se tivessem que fazer manutenção, ou algo assim. E não havia nenhum sinal que alguém tivesse empurrado aquela porta, por exemplo. Não tinha uma marca de mão, nem nada parecido. Sem corpo, sem sangue e sem evidências de um crime violento, o caso seguia classificado como desaparecimento. Ainda assim, ele acabou transformando o edifício financeiro, antes símbolo do desenvolvimento de Yuanlin, numa espécie de vítima colateral. Enquanto o mercado imobiliário da cidade disparou nos últimos anos, os preços no prédio permaneceram estagnados, como se eles estivessem num universo paralelo. Com o tempo, o edifício ganhou a fama de assombrado. Alguns moradores comentavam: "Sempre foi estranho aqui. Nós nunca conseguimos alugar nada. Apartamentos, lojas, nada prospera. E quando nos aproximamos do prédio, parece que o ar fica gelado." O edifício das finanças tem 28 anos, mas menos de 10 unidades foram vendidas nessa última década. Apartamentos muito bons, de 3 quartos, 2 salas e 3 banheiros, vêm sendo negociados por menos de 5 milhões de novos dólares taiwaneses, que é a moeda do Taiwan. Em contraste, um conjunto habitacional nacional de Yuanlin, localizado do outro lado da rua e com características bem semelhantes, alcança preços entre 6 e 8 milhões de novos dólares taiwaneses, com o volume de vendas crescente. O boom imobiliário provocado pelo rezoneamento da cidade elevou os preços em toda a Yuanlin, dificultando a vida da classe média. E mesmo assim, o edifício financeiro não ultrapassou a barreira dos 5 milhões de novos dólares taiwaneses, registrando apenas algumas poucas vendas e raros contratos de aluguel. Uma corretora de imóveis de sobrenome Chen afirmou que o prédio já foi um marco urbano por estar ao lado das 8 ruas. A sua administração era mais rigorosa do que a de outras construções da região e o preço relativamente baixo era um atrativo. Mas, após a repercussão do caso apelidado da Elisalem taiwanesa, o valor dos imóveis no prédio despencou. Segundo ela, muitos compradores são de fora da cidade e só descobrem o histórico do prédio depois de já terem concluído a compra. Um dos residentes acredita que a situação foi superestimada. Ele declarou o seguinte: "O síndico fez alarde chamando a polícia. Não havia nada de estranho. Sem mandados, os policiais não podiam revistar cada apartamento. Elas poderiam ter dormido em qualquer unidade vazia e ninguém perceberia." A comunidade também rejeita rumores de assombração, temendo que isso prejudique ainda mais o valor dos imóveis. Embora o edifício originalmente tivesse acesso relativamente livre, sem a necessidade de registrar o nome ou o destino ao entrar, a administração adotou regras mais rígidas desde então e espera que os boatos desapareçam com o tempo. Já tem um tempinho, né? Pois é, né? Mas eu acho que enquanto o caso não for resolvido, não adianta. Esse tipo de coisa só piora, ao ponto de que as pessoas mal sabem o motivo de ter uma certa fama. É, e aí até aumenta às vezes Pode a aumentar. fama, a história, né, do que aconteceu. A primeira teoria sobre o caso sugere que a Liu Huijin conhecia um morador do edifício das finanças, e até que ela poderia estar vivendo um romance extraconjugal. Nessa hipótese, ela teria ido ao apartamento desse homem, onde algo teria acontecido a portas fechadas, culminando na morte dela e da filha. O suposto autor do crime teria então desmembrado os corpos ao longo de vários dias e se desfeito deles de forma gradual para evitar suspeitas. Apesar de popular na internet, essa hipótese é considerada improvável. Nenhum morador vivia no 11º andar, o último local onde a Liu Huijin foi vista, e os familiares a descrevem como uma mulher introvertida, com poucos amigos e que raramente saía de casa.
Essa teoria também não explica o seu comportamento no elevador e nem por que ela levou a filha caçula consigo. Ainda assim, alguns internautas especularam que ela mantinha um relacionamento secreto com alguém do prédio e chegaram até a sugerir que a filha mais nova seria fruto desse affair. De acordo com essa linha de raciocínio, a Liu Huijin enfrentava problemas no casamento e teria decidido abandonar tudo para viver com um suposto amante. O gesto de tirar o casaco e os sapatos no elevador teria sido interpretado por alguns como um simbolismo de que hoje nós vamos ficar aqui. Nessa versão, o amante, possivelmente casado e temendo as consequências, teria reagido de forma violenta e cometido um duplo homicídio. Com a polícia realizando apenas buscas superficiais, já que não havia mandado judicial para entrar nos apartamentos, o crime poderia ter permanecido oculto. Mesmo assim, essa teoria apresenta diversas fragilidades. Para começar, a falta de oportunidade e de indícios de um relacionamento extraconjugal. Os seguranças do prédio afirmaram nunca terem visto a Liu Huijin. Embora ela pudesse ter entrado após o turno dos seguranças acabar, que sempre acabava às 18 horas, isso seria improvável porque ela tinha 3 filhos pequenos e o marido saía frequentemente para beber, o que tornaria muito difícil deixar as crianças sozinhas à noite, até deixar as crianças com alguém à noite. Em uma cidade pequena, casos extraconjugais rapidamente se tornam públicos, mas a polícia não encontrou qualquer sinal, como mensagens, ligações ou movimentações financeiras que apontassem para um relacionamento secreto. A Liu Huijin também saiu sem documento, sem dinheiro ou celular. Se ela pretendesse abandonar o lar para viver com outra pessoa, eu acredito que ela levaria esses itens essenciais. A logística também não faz muito sentido. O suposto amante só poderia morar entre o 3º e o 10º andar, que eram residenciais, já que o 11º, os 2 apartamentos estavam desocupados. Então, por que ela subiu até lá para depois descer a escada? Evitar câmeras seria desnecessário, já que ninguém revisaria as gravações sem um bom motivo. A investigação da polícia também concluiu que ela provavelmente nunca havia estado naquele edifício antes daquela noite. A segunda teoria desse caso propõe que mãe e filha morreram dentro do prédio e que os corpos delas nunca foram encontrados porque teriam se mumificado, o que poderia reduzir o odor de decomposição. Mas essa hipótese apresenta falhas. Mesmo em processo de mumificação, há etapas iniciais de decomposição que produzem cheiro forte o suficiente para ser notado, especialmente num edifício densamente habitado. Ainda que fosse inverno, é muito improvável que ninguém percebesse. Por que, então, elas insistiram em ir até aquele prédio? A explicação mais comum é a de que elas buscavam alguém conhecido, um amigo ou possível amante que morava ali. Dentro dessa lógica, teriam sido assassinadas logo após chegar e os corpos descartados ou escondidos, o que justificaria o desaparecimento sem deixar rastros. Alguns moradores chegaram a especular métodos de esquartejamento e ocultação, sugerindo até que os corpos poderiam ainda estar escondidos no prédio. Porém, novamente, o problema do odor tornaria essa hipótese frágil. A terceira teoria afirma que a Liu Huijin estava profundamente desiludida com o casamento. A sua situação era pior do que após a primeira separação. Ela estava mais velha, tinha mais um filho e temia não conseguir se separar novamente ou se divorciar devido à reputação da família. Presa numa crise existencial, ela pode ter começado a considerar o suicídio. Pesquisas mostram que, em Taiwan, suicídios envolvendo crianças infelizmente não são incomuns, motivados por diversas razões, desde o medo de que o filho sofra no futuro até crenças supersticiosas que envolvem levar a criança junto para outro mundo. Naquele dia, a Liu Huijin talvez tenha vagado por vários lugares em busca de um local adequado para tirar a própria vida. Ao passar pelo prédio, ela pode ter percebido que ele era alto o suficiente.
Havia também a possibilidade dela estar seguindo alguma superstição rural sobre o horário e local auspiciosos para morrer. Ela tirou o casaco e os sapatos no elevador, talvez como parte de um ritual psicológico ou para reforçar a sua decisão, um gesto simbólico de que ela não voltaria atrás. Fontes também sugerem que algumas pessoas tiram os sapatos antes do suicídio para não levar a sujeira para a vida após a morte, um gesto comparável a tirar os sapatos antes de entrar em casa ou antes de entrar num templo. E tirar o casaco poderia ser também outra prática supersticiosa, porque acredita-se no Taiwan que usar vermelho transforma a pessoa num espírito vingativo. Quando chegou ao 11º andar, ela carregou a filha pelas escadas até o terraço. Mas por que ela não teria pulado? Investigadores constataram que a parede frontal do telhado tinha mais de 2 metros de altura, tornando impossível escalá-la com uma criança no colo. Talvez simplesmente tornando impossível escalá-la, porque 2 metros é muito alto, né? E ela era bem baixinha. Os corrimãos laterais, os murinhos laterais, eram mais baixos, com cerca de 1,60, e até poderiam ser escalados, mas talvez a Liu Huijin, que era bem baixinha, não tenha conseguido. E depois de várias tentativas frustradas, ela pode ter desistido e decidido descer para recuperar as roupas no elevador ou até sair do prédio, sem saber que o elevador era desligado às 21 horas, que você só conseguia chamar o elevador entre as 21 e as 7 da manhã usando um cartão de acesso, que só os moradores possuíam. Ao retornar, a Liu Huijin inevitavelmente descobriu que o elevador estava fora de serviço e precisou continuar descendo pelas escadas. No segundo subsolo, ela pode ter visto um carro prestes a sair e pedido carona. O motorista, sem perceber nada de estranho, pode ter levado mãe e filha para algum lugar. Se essa carona foi dada por um visitante e não por um morador, isso explicaria por que ninguém se apresentou para esclarecer o encontro. Talvez o motorista nem tenha ficado sabendo do desaparecimento. Esse dia era um domingo, né? Era um domingo à noite. Outra possibilidade é que ela tenha usado uma saída sem câmeras. Ao chegar ao subsolo, ela não encontrou nenhum motorista e não achou a saída. Ela viu então a escada de incêndio e a subiu com a filha até a sala do ar-condicionado e depois até o exterior do prédio. A família relatou que o estado mental da Liu Huijin estava instável nos dias anteriores, um detalhe que poderia ser crucial. Essa instabilidade também pode explicar os comportamentos aparentemente ilógicos. Talvez ela estivesse sofrendo alucinações, acreditando estar sendo perseguida, talvez até mesmo pelo marido alcoólatra. Ela pegou a filha às pressas, tirou os casacos vermelhos e os sapatos para não serem reconhecidas, evitou as câmeras para despistar o perseguidor e subiu até o último andar antes de descer fugindo pelas escadas. Se a Liu Huijin estivesse tentando escapar de alguém inexistente, evitar câmeras seria coerente. Em pânico, ela pode ter ignorado saídas óbvias e ter se embrenhado por caminhos complicados, levando a filha a locais perigosos. Um acidente seria perfeitamente possível. Alguns rumores sugerem que a polícia não revistou a fossa séptica do prédio, alimentando teorias de que elas poderiam ter morrido ali dentro. Mas, depois de tantos anos, é improvável que restos mortais não tivessem sido descobertos ali dentro. O cenário mais plausível nesse ponto é que ambas tenham saído pela escada de incêndio para o exterior, em uma área sem câmeras e ainda temendo estar sendo perseguidas, não tenham voltado para buscar a motocicleta. Elas poderiam ter pego um táxi. Lógico que ela saiu sem seus cartões de banco, cartão de crédito nem nada, mas ela podia ter dinheiro em espécie com ela, isso a gente não tem como saber. A temperatura naquela noite de janeiro era de cerca de 10 graus. A Liu Huijin estava descalça, sem casaco e carregando a filha. Seria impossível andar por longas distâncias nessas condições. Assim, um táxi ou carona seria o cenário mais provável.
Mas para onde elas poderiam ter ido? E se ela resolveu cometer suicídio, onde ela pode ter feito isso? Pelo que eu pesquisei, tem 3 opções na região. A primeira é Baiguashan, que é uma área montanhosa a 3 ou 4 quilômetros do prédio. Mas, embora próxima, trata-se de uma propriedade privada com muitos pomares, e um corpo não enterrado provavelmente já teria sido encontrado. A segunda opção é o Monte Bagua, a 15 quilômetros de distância. Grande, isolado e com um grande histórico de pessoas que se perdem no local e os corpos são encontrados só muitos anos depois, então esse é um local onde elas poderiam permanecer ocultas por anos, né? Caso elas tenham cometido suicídio ali. A terceira opção é o mar, no município de Lukang, a 30 quilômetros. Uma viagem de táxi duraria 40 minutos até ali. Suicídios envolvendo lançamento ao mar podem resultar em corpos jamais recuperados. No fim, o que emerge é o retrato de uma mulher à beira de um colapso nervoso. Casamento arranjado, sonhos frustrados, 3 filhos, marido alcoólatra e o estigma cultural profundo contra problemas de saúde mental. Isso sem contar que o divórcio na região era extremamente mal visto. Tudo isso pode ter levado a Liu Huijin ao limite. Olá, ouvintes queridos. Só queria lembrar a todos que esse podcast premiado existe graças aos nossos apoiadores. Então, por favor, considere ajudar o podcast se você tiver uns 10 reaisinhos sobrando agora no final do mês. E como não é todo mundo que termina o mês com 10 reais de bobeira, comentários e 5 estrelas são sempre bem-vindos. Afinal, não tem como eu avisar para o algoritmo que a gente é premiado. Só o engajamento de vocês pode fazer isso, certo? Certo. Então, para agora, vê no Spotify se você já deu 5 estrelas, dá like onde der para dar like, e aí sim você volta para esse episódio, certo? Em 2018, 10 anos depois do desaparecimento, a filha mais velha da Liu Huijin falou com a imprensa e afirmou que a mãe era profundamente religiosa. Essa declaração reacendeu especulações sobrenaturais, especialmente porque, no folclore taiwanês, a cor vermelha é associada à atração de espíritos. O fato da mãe e da filha estarem vestidas de vermelho naquela noite e terem retirado justamente as peças vermelhas dentro do elevador se tornou um detalhe inquietante. Desde então, o prédio ganhou fama. Os moradores dizem que o local atrai azar e que nenhum negócio prospera ali. Rumores antigos sugerem que mãe e filha teriam sido possuídas por espíritos malignos, e o folclore apresenta 2 evidências para reforçar essa crença. A primeira evidência são, é claro, as roupas vermelhas. Na cultura local, o vermelho é um chamariz para espíritos vingativos. Para muitos, o comportamento estranho da Liu Huijin e da filha no elevador, retirando as peças de roupa vermelhas no meio da madrugada, seria sinal de possessão ou encantamento. A segunda evidência seria a ausência de indícios de um suicídio. A Liu Huijin não deixou bilhete algum. Nada no seu comportamento anterior indicava um planejamento suicida. Então, por que ela agiu como alguém prestes a se jogar de um prédio? E, sobretudo, como ela e a filha desapareceram sem deixar rastro? Para quem acredita no folclore, isso reforça a ideia de que elas encontraram um fantasma. Mesmo assim, essas explicações sobrenaturais não esclarecem o ponto mais inquietante. Por mais de 10 anos, não houve qualquer contato da Liu Huijin com parentes ou amigos, nem mesmo após a morte do marido Zhang. Um silêncio absoluto que continua alimentando mistério e especulação. Outra teoria sugere que a Liu Huijin tenha conseguido deixar o prédio e fugido com a filha caçula para começar uma nova vida, tentando escapar do marido abusivo. Os seus comportamentos no prédio, tirar as roupas, evitar câmeras e subir ao terraço, seriam apenas uma encenação para levar todos a acreditar que ela havia cometido suicídio. Partindo dessa linha de raciocínio, há quem acredite que ambos os comportamentos,
o estranho percurso dentro do prédio e a aparente desorientação tenham servido apenas para encobrir os seus rastros. Seria possível que ela tivesse recebido ajuda de algum morador, usado passagens pouco vigiadas, trocado de roupa e deixado o local com nova aparência, mudando o nome e reconstruindo a vida em outra parte de Taiwan ou até mesmo em outro país. A polícia, de fato, suspeitou por algum tempo que a Liu Huijin tivesse desaparecido deliberadamente para fugir do marido alcoólatra. Mas a análise do cartão de seguro-saúde, dos cartões de crédito e outros registros não mostrou qualquer movimento em anos. O casal de filhos mais velhos que ela deixou para trás também afirmou jamais ter recebido contato da mãe. Um dos policiais responsáveis pelo caso comentou que, há 17 anos atrás, as câmeras de vigilância eram raras e mal mantidas. Para ele, a mãe e a filha deixaram o prédio, mas não pela entrada principal. E como elas não foram filmadas, a mídia alimentou o mistério. Na visão dele, a ausência de registros é comum e o caso deveria ser encerrado para que os moradores de Yuanin parassem de se assustar. Trabalhadores de organizações que ajudam mulheres em situação de violência também apontam que não seria surpreendente se ambas tivessem se escondido temporariamente no apartamento de alguém, até mesmo de desconhecidos, e fugido quando a situação se acalmou. Há ainda uma hipótese mais ousada, a de que a Liu Huijin tenha sido contrabandeada para fora de Taiwan. Comparações foram feitas com a rota usada por desertores norte-coreanos que cruzam a China e passam por redes clandestinas de transporte até chegar à Coreia do Sul. E Taiwan está no meio desse trajeto, e quem paga pelo serviço pode ser levado ilegalmente para Taiwan ou para a Coreia do Sul. Segundo esse raciocínio, ela só conseguiu levar a filha mais nova porque uma criança pequena se adapta melhor a uma nova identidade e traz menos riscos à operação. Nessa lógica, o comportamento registrado pelas câmeras teria sido instruído por quem a ajudava. Alguns acreditam que um escritório dentro do prédio funcionaria como fachada para esse tipo de contrabando. Normalmente, o pior cenário é o mais provável, mas nesse caso específico, muitos acreditam no contrário. Assassinar a mãe e filha dentro de um prédio cheio de câmeras em movimento e ocultar 2 corpos sem deixar evidências seria extremamente difícil. A falta de buscas dentro dos apartamentos fortalece ainda mais a ideia de que elas poderiam estar escondidas ali. Há quem acredite que a Liu Huijin conhecesse alguém no prédio e que essa pessoa tenha negado qualquer relação à polícia. Ela estudou para ser cabeleireira, o que tornaria mais fácil alterar a própria aparência e a aparência da filha. Há até especulações de que elas tenham sido transportadas escondidas, por exemplo, com a criança dentro de uma mala. Outros defendem que a Liu Huijin jamais teria escolhido aquele prédio por acaso. Há quem conheça a região e afirme que Taiwan possui túneis desconhecidos pela maioria, acessíveis apenas a quem vive na área. É possível que o prédio estivesse diretamente ligado ao ponto de acesso usado por ela ou por seus contatos. Se fosse esse o caso, o seu objetivo inicial seria chegar rapidamente ao apartamento de quem a ajudaria. A polícia bateu de porta em porta, mas não revistou as unidades. Qualquer pessoa abordada poderia ter sido o contato responsável por ocultá-las até o momento certo para a fuga. Há relatos não confirmados de que uma mala cheia de roupas femininas foi encontrada na escadaria do prédio. Quem a colocou lá? Era parte de um despiste? O registro policial só foi feito na manhã seguinte, abrindo um intervalo significativo para entrar e sair do prédio sem um controle mais rígido. Alguns sugerem um plano pré-organizado. Algum amigo teria instruído a Liu Huijin a entrar no elevador, tirar o casaco e os sapatos, subir ao último andar e seguir pela escada, onde uma mala com roupas e calçados extras estaria à espera. Depois disso, bastaria que o suposto cúmplice a buscasse pela garagem, longe das câmeras operantes.
Outra alternativa é que ela mesma tenha deixado a mala dias antes, contendo dinheiro, roupas, sapatos e documentos falsos. Nesse cenário, toda a ação foi planejada sem ajuda externa. A Liu Huijin deixaria a scooter para trás, trocaria de aparência e partiria com a filha menor. Para muitos, essa é a possibilidade mais plausível, uma fuga cuidadosamente construída ao longo do tempo. Talvez hoje, ambas estejam vivendo em algum lugar do mundo, longe da vida que lhes trouxe tanto sofrimento e, quem sabe, finalmente em paz. A polícia reabriu o caso em várias ocasiões, sendo a investigação mais recente em 2021. Naquele ano, agentes compararam o DNA dos parentes da Liu Huijin com o de um cadáver não identificado, mas o exame descartou qualquer ligação. O Chung Chen-pang, então capitão da delegacia de Yuanlin e hoje vice-chefe da polícia de Changhua, liderou a reabertura do caso em 2021. Ele afirmou que analisaram novamente todas as imagens do edifício financeiro. A Liu Huijin entrou no elevador com a filha, subiu ao 11º andar e, apesar de ser inverno, tirou o casaco e os sapatos, deixando-os ali antes de sair com a criança. Depois disso, elas desapareceram e não havia qualquer registro delas deixando o prédio. A polícia também visitou as casas da sogra, da mãe da Liu Huijin e do marido, mas nada de concreto surgiu. Foram revisados arquivos antigos, registros médicos, extratos bancários e comunicações da família, bem como de amigos em Yuanlin e até mesmo casos escolares envolvendo crianças que poderiam ter mudado de nome, mas nada indicava o paradeiro das duas. O marido da Liu Huijin, o Zhang, era considerado uma figura-chave pela polícia. Ele tinha problemas com álcool e histórico de violência doméstica contra a Liu Huijin. Investigadores suspeitavam que ela poderia ter fugido especificamente para escapar dele. Contudo, apesar da análise de centenas de câmeras ao redor do prédio, não havia qualquer registro da saída da mãe e da filha, o que transformou o caso em um desaparecimento inexplicável. Sem evidências, o Zhang nunca pôde ser acusado de nenhum crime. E a polícia queria muito acusar ele. Durante os interrogatórios, o Zhang mostrava-se mentalmente confuso, respondendo de forma incoerente e muitas vezes embriagado. Alguns policiais acreditavam, em particular, que ele sabia mais do que dizia, mas que fingia insanidade, especialmente quando estava bêbado, deixando a investigação num beco sem saída. A família da Liu Huijin também tentou de tudo. Recorreu repetidamente à polícia e chegou a pedir orientação espiritual em templos. A resposta que receberam era sempre a mesma. Mãe e filha estariam apenas fora por alguns dias. Mas, após 17 anos, não houve qualquer sinal de que elas estivessem vivas ou de que planejaram uma fuga organizada. No fim, mesmo com reaberturas sucessivas e múltiplos esforços investigativos, nenhuma pista sólida surgiu. O que restou foi apenas uma sequência de perguntas sem resposta e um desaparecimento que continua até hoje a assombrar Yuanlin. No final de dezembro de 2023, o Zhang, marido da Liu Huijin e figura central no caso, morreu num acidente estranho em sua própria casa. Ele estava subindo no telhado para consertar uma caixa d'água, mas caiu e sofreu ferimentos fatais na cabeça. Ele estava com 53 anos. A circunstância da queda chamou a atenção da polícia. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o Zhang não havia subido até o topo da caixa d'água. Ele estava numa altura de 1 metro, mais ou menos, quando ele caiu. E mesmo assim, a queda foi suficiente para causar traumatismo craniano grave. Para os investigadores, era incompreensível que uma queda tão baixa tivesse resultado em sua morte. A explicação oficial foi a de que o Zhang, conhecido por estar frequentemente embriagado, teria perdido o equilíbrio. O falecimento repentino reacendeu o interesse público pelo caso e levou a imprensa taiwanesa a especular sobre uma possível reabertura da investigação.
Desde então, o desaparecimento da Liu Huijin e de sua filha voltou a ser descrito como o caso não resolvido do século no Taiwan. O investigador Zhong Zhangban explicou que a polícia criou dossiês de DNA para os filhos da Liu Huijin e espera que algum dia surjam novas evidências que permitam comparações e tragam respostas. Pouco tempo após a morte do Zhang, o caso tomou outro desdobramento importante. O Tribunal Distrital de Changhua declarou a Liu Huijin e a sua filha oficialmente mortas. O pedido foi apresentado pela filha mais velha e pelo filho mais velho do casal, enquanto eles organizavam o funeral do pai, Zhang. Eles solicitaram à justiça que tanto a mãe quanto a irmã mais nova fossem declaradas mortas, alegando que estavam desaparecidas desde 21 de janeiro de 2008. O tribunal considerou o pedido justificado e concedeu a declaração de óbito. Hoje, quase 18 anos após o início do caso, a verdade parece cada vez mais distante e há quem tema que esse mistério jamais será solucionado. Ainda assim, a polícia de Changhua afirma que não desistirá e continuará atenta a qualquer nova pista que surja. Se a Liu Huijin cometeu suicídio, foi assassinada ou decidiu se esconder, continua sendo um mistério. A família da Liu Huijin reconhece que já perdeu a esperança de encontrar mãe e filha com vida, mas afirma que nunca deixou de buscar respostas e entender o que realmente aconteceu. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Grace Toth. Muito obrigada pelo seu apoio, Grace. Obrigada por escolher financiar esse podcast. E obrigada também por escutar a gente, né? Podcast premiado. Esse podcast super premiado, que tem um troféu na minha estante agora. Muito obrigada, Grace. Se não fosse pelos nossos apoiadores, eu duvido muito que o Detetive do Sofá ainda estivesse de pé. Se você também quiser se tornar um apoiador, faça como a Grace, acessa o Orelo ou o Apoia-se e escolhe lá a sua categoria de apoio. Você vai poder me assistir no YouTube enquanto eu gravo os episódios. Você vai poder escutar os episódios com antecedência. Então, você vai poder entrar no nosso grupinho secreto do Telegram. Então, tem alguns benefícios bem legais. O que vocês acham que aconteceu com a Liu Huijin e com a filhinha dela? Será que elas cometeram suicídio e nunca foram encontradas? Será que elas foram assassinadas por alguém? Será que elas conseguiram fugir de Taiwan, fugir daquele marido e pai violento e abusivo e estão vivendo por aí em outro país, em outra cidade, com novas identidades? Será que elas chegaram ao Brasil? Isso eu acho que seria um pouquinho mais complicado. Mas, você imagina. Será que ela estava na Liberdade? Essa semana a gente cruzou com ela? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar qual a sua teoria preferida e o que você achou desse caso, né? No geral. Também deixa o seu comentáriozinho lá no Spotify. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.